Quem guarda rancor coleciona lixo moral e, consequentemente, termina enfermando. O mal que te façam não deve merecer o teu sacrifício. Se alguém deseja ver-te infeliz, haja de forma contrária, vivendo com alegria. Se outrem planeja perturbar-te, insiste na posição de harmonia. Se aquele que se tornou teu adversário trabalha pela tua desdita, continue em paz. Para quem procura infelicitar os outros, a maior dor é vê-los imperturbáveis. Sê inteligente e não te desgastes à toa. É o Vida Feliz, página 62. Orar. Jesus, mestre, irmão e amigo, bons amigos espirituais, e agradecemos por esse momento, por esse grupo de estudo, e que possamos não apenas sermos reservatório de suas palavras, mas passarmos a ser a palavra viva neste planeta. Que possamos tirar das lições do dia de hoje força para a nossa transformação moral e que possamos aplicar a fim de nos tornarmos cada vez mais solidários com nossos irmãos de jornada. Assim sendo, Senhor, pedimos o concurso dos bons amigos espirituais na caminhada do aprendizado de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. E aí, vamos começar pelo quem? Sim? Deixa eu ver aqui o meu quem, para ver se está igual de vocês. Eu botei discípulo. Botei quem? Discípulo. O nome que se dá ao que recebe ensinos do mestre. O Senhor dá este nome àqueles que aprendem dele. Também se dá este nome a todos que, em qualquer tempo, recebem os ensinos do Mestre Divino e dos seus apóstolos. Alguém colocou Espírito também? Não. Nada a ver. Eu coloquei turba e profeta. Ah, legal. Fala aí. Bom, vou falar mais do profeta porque eu vou confessar para vocês que eu não estudei muito não, gente. Mas os profetas, pelo menos, eu procurei. Eu me dediquei no domingo muito pouco aos estudos e esqueci que durante a semana não dá mais para estudar. Então, no dicionário, profeta quer dizer indivíduo que faz predições por inspiração divina, pessoa que supostamente tem o dom da vidência. E realmente não foge muito disso, não, porque eu fui procurar no Evangelho, aí lá no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Aí tem a missão dos profetas. Então, Kardec fala o seguinte, né? Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimos. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Ou seja, o dicionário não está tão errado, né? Porque diz que faz por inspiração divina. Então, aqui ele concorda com isso. E no Livro dos Espíritos, na questão 624, qual o caráter do verdadeiro profeta? Aí eles respondem o seguinte: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, e podeis conhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, assim, eu estava dando uma lida, no geral, né, assistindo palestra, tem várias palestras que a gente já assistiu do Haroldo,
né, que ele fala que lá na época da Grécia ele era conhecido como oráculo, né? E eles também, de certa forma, eram profetas, né? Eram médios, mas que faziam adivinhações e muitas delas se concretizavam. E eles eram, assim, muito respeitados. Ele até contou uma historinha que eu acho que foi ali, que alguém botou um vídeo que eu assisti, que ele disse que Sócrates descobriu que era o mais inteligente, porque ele foi no oráculo e o oráculo falou que ele era o cara mais inteligente. E ele achou que o oráculo estava errado, mas não desmentiu, pelo contrário. Ele tentou achar alguém que fosse mais inteligente, porém descobriu que o que faltava às pessoas era humildade. Por isso ele era o mais inteligente. Ele era o único que reconhecia que, mesmo sabendo muita coisa, ele não sabia tudo. Ao contrário dos outros especialistas em diversas áreas, mas que achavam que eram muito bons naquilo, sabiam de tudo. Enfim, o que ficou na minha cabeça foi o seguinte: todos os profetas, a gente tem até no Velho Testamento, né, os livros proféticos, e eles previram até a chegada de Jesus, né? Todos os profetas eram médios, eu cheguei a essa conclusão. Mas nem todos os médios podem ser considerados profetas, porque, segundo os espíritos lá no livro dos espíritos, é impossível que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Ele é conhecido pelas suas palavras e pelos seus atos. Então, a pergunta que eu quero tirar, a dúvida que eu quero tirar com vocês é: hoje em dia, ainda tem profeta ou não? A gente só tem médiuns. Não tem ninguém que a gente possa caracterizar como profeta. Isso era só lá no passado. Eu fiquei com essa dúvida. Porque a gente sabe que comunicações existem, né? Mas muitas delas são fraudes. Então, assim, são só médios, a partir de Jesus caiu por terra, não teve mais profetas, ele, de certa forma, foi o último. Gente, eu acho que a nomenclatura mudou, né? Eu acho que agora é médium. Agora é só médium, né? Mas depende, né? Depende. Por exemplo, os judeus ainda acreditam nos profetas, né? Para a gente já não faz mais sentido, mas os judeus ainda acreditam em profetas. Entendi. Eu também quero colocar que até mesmo os cristãos atuais, muitos se intitulam como profetas também, né? Se colocam como profetas. Então, acho que é isso mesmo que a Suzana colocou do início. A nomenclatura, para a gente não, né? Porque a gente consegue compreender claramente e sabe que é médio e tal. Na nossa vertente, na nossa corrente filosófica, doutrinária, mas para outra pessoa não vai entender isso como sendo essa compreensão do médium, né? Aí, alguém... Tô te ouvindo, Lívia. Eu acho, em relação ao profeta, né, e médium que vocês estão falando, eu acho que é uma questão só de nomenclatura mesmo, porque a pessoa que ela se intitula profeta, né, dentro do âmbito religioso que ela tiver, né, independente disso, a pessoa que se intitula profeta e ela não faz isso de forma ilícita, realmente ela tem esse, vamos dizer entre aspas, dom, ela tem mediunidade, entendeu? Então, acho que é só questão mesmo de nomenclatura, entendeu? De como você usa a palavra, né? Essa palavra. Lívia, pra gente, né? E como o Alexandre explicou, para outras pessoas, tipo para os judeus, eles acreditam ainda, que eu não sabia. Alguém mais quer falar alguma coisa disso, de profeta? Ô, gente, então, o cristianismo surgiu, deu início com os hebreus, que acreditavam nesses profetas, não é isso? Sendo que esses judeus, eles não acreditam que Jesus é o Messias, eles ainda estão aguardando esse Messias chegar, não é isso? Eu acho que sim, eu acho que eles acreditam que Jesus acho que
só mais um profeta, como, por exemplo, Moisés, Isaías, Jacó, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. É só mais um, vamos assim dizer, entendeu? Eles ainda estão esperando alguém que vai vir, entendeu? Superior, vamos assim dizer. A expectativa era de um grande salvador, né? E um salvador até bélico, né? E não foi isso que eles encontraram em Jesus. Então, eles ainda acreditam que ainda virá o Messias. Inclusive, Entendi. e pensando sobre isso, e quando a Jussara comentou a respeito dos israelitas, essa ideia, né, do cristianismo, ele rompe completamente todo o segmento judeu, né, e vira uma doutrina, uma religião, um cristianismo que a gente conhece hoje, porque ele rompe completamente todas as barreiras, né? Que não poderia ficar num ambiente só, num povo só, numa ideia só, né? Lembrando também que as vertentes são variadas dentro desse segmento judaico. E aí, eu coloquei no bate-papo em espírito, né? Que é o meu próximo quem que eu botei. Aí tem isso que eu botei no bate-papo, do livro Pão Nosso, que está escrito em espírito. Ele é grande, eu vou ler só o último pedacinho. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Emmanuel. Sempre arrasa, Emmanuel. Você colocou um ar final aí tão bonito, resplandeceu quando você falou esse finalzinho. Alegre despertar. Alguém mais quer falar de em espírito? Fátima, o seu outro, qual mesmo? É profeta e o quê? Era turbas, mas Ah, turbas, tá. eu achei só o significado. Massa Tá. de gente, excesso de pessoas, aglomeradas num Uhum. lugar só, multidão. O próximo, meu quem, eu botei Deus. Apesar da gente já ter falado algumas vezes, eu achei uma coisa diferente. Deixa eu colocar no bate-papo. Peraí, deixa eu fazer aqui. De Emmanuel também. Copiar. Posso fazer uma pergunta? Aproveitar que hoje está todo mundo mais quietinho, então dá para perguntar. Essa leitura aí do bate-papo, eu sei que vem para mim, eu tenho aqui, né, um tópico, mas para eu ler na íntegra eu vou para onde? Você sabe me dizer? Ou é só isso mesmo que vem para mim aqui nessa leitura? Curta. Acho que é só isso mesmo, é uma leitura curta. Só para entender, porque eu pensei que fosse um material completo, vamos dizer assim, Não. vamos dizer, fonte viva, todo o material. Não. Por isso que Eu só printei assim, só copiei uma página. Tá bom, Entendeu? obrigadinho. Tá bom. Então, esse, Deus, é do livro Plantão de Respostas de Emmanuel. É uma entrevista, né? Aí pergunta assim, é daquele negócio do pinga-fogo, eu acho, da parte 2. Como podemos compreender Deus? Resposta. Kardec inicia sua série de perguntas aos espíritos questionando sobre o que é Deus, inteligência suprema, questionando quando o homem compreenderia a divindade, responderam-lhe: quando não mais tiver o espírito endurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, a gente ainda não pode compreender Deus, a gente tem uma ideia muito, né? A gente não tem palavras, a gente ainda está muito, né? Então, quando que a gente vai compreender? Quando o espírito não tiver mais obscurecido pela matéria e quando estiver aproximado da perfeição, aí a gente vai compreender
vai se aproximar de Deus. Face a face com Deus. Não, Érica? Cadê a Érica? Saiu? A Érica trancou aqui. Filha, fiquei até quietinha aqui depois dela. Face a face, porque eu tô falando isso porque o meu marido fala assim, né? Ele fala, porque quando a gente morrer, a gente vai ficar face a face com Deus. Ele sempre fala isso, né? Que graça. Face. Falei, tô com medo. Também. Eu não quero, não. Olha, eu botei profeta também. Eu não quero, não, é ótimo, né? É boa. Ai, amigos, meus amigos. Tô com saudade de vocês. Eu vou virar a louca do abraço. Gente, o meu profeta aí, eu botei no coisa, é do livro Consolador de Emmanuel, parte 3, o Velho Testamento, Profetas. Emmanuel, aquele que arrasa, Su? Aquele que plá! Né? Aí é grande pra ler, né? Ariane. Quer falar alguém? E a Érica, tudo bom? Saudade. Tô dando um tchau aqui, tô chamando a Ariane para escutar a voz dela. A Ariane tá quietinha hoje. Ela tá muito quietinha. Eu fiquei emocionada aqui, eu vi a Ariane também aí me chamou a atenção, porque foi a última fala do Alexandre, quando ele falou agora, né, por último. Aí eu vi a Suzane nessa dinâmica dessa felicidade, dessa alegria que contagia a gente, né? Eu olhei para a Ariane e me emocionei. Ai, Érica. Sem se emocionar, não tem Érica, gente. Não, até porque ela fez um toque assim, ela tocou o rosto, aí me chamou a atenção. Assim. Foi isso, só para agradecer a oportunidade, como sempre. Toda semana estar com vocês. Aí pergunta, né? Os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjos ou como espíritos eleitos, como missionários do Senhor, junto à esfera de atividade propriamente material. Os profetas antigos eram também os chamados a luminosa sementeira. Para nossa compreensão, a palavra anjo, nesse passo, não deve designar somente as entidades que já elevaram ao plano superior plenamente redimidas, onde são escolhidos na tarefa sagrada daqueles cujas palavras não passarão. O eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. A compreensão do homem, todavia, em se tratando de angelitude, generalizou a definição, estendendo a todas as almas virtuosas e boas nos bastidores da sua literatura, o que se justifica entendendo-se que a palavra anjo significa mensageiro. Gente, os médiuns, então, são anjos que trazem as mensagens pra gente. Tô brincando, gente. Então, são os carteiros, né? Os médiuns são os carteiros. Tem uma música do Grupo Bem, né? Que fala que Chico Xavier é o carteiro, né? E só vem de lá para cá, né? Não tem como ir daqui para lá. A ligação, lembra que o Chico falava? Não tem como eu ligar para lá. A ligação só vem de lá para cá. Alguém mais quer falar de quem? O meu quem acabou. Não? Vamos falar então de onde? Onde? Eu achei o onde num site gospel. Eu achei interessante. Vou colocar aqui no bate-papo para vocês poderem ver.
Eu achei assim, ó, era no Monte das Beatitudes, aí depois que ele ficou chamado Monte das Bem-aventuranças, ao norte de Israel. Foi isso que eu achei. Isso, localizado em Cafarnaum, né? Isso. À margem do Mar da Galileia. Gente, eu lembro desse nome aí, Cafarnaum. Lembra no início, quando a gente começou a pesquisar, mas Cafarnaum. Então, é bem isso que a Lívia falou, o que eu achei também. Eu E aí, tá achei, fala. eu achei que tem assim, tipo duas versões sobre essa parte lá do monte, né? Porque esse monte ele aparece em Mateus, porque como sendo tipo uma montanha que assim, tipo, Jesus sobe, e aparece também em Lucas, né? Como planície, como algo mais raso. E aí eu estava pesquisando que tem muita contradição, se esse é aquele mesmo monte. No final das contas, gente, isso não quer dizer nada, porque o que vale é o que Jesus, né, porque veio trazer para a gente. Mas eu achei interessante que tem toda essa grande assim, tipo, discussão se é aquele mesmo monte lá de Lucas, que onde assim, tipo, Jesus falou aquela parábola do semeador, né? Então, assim, parece que é o mesmo monte, tá? Mas tem grandes correntes de vários estudiosos, né? Falando que sim, tá? E eu achei interessante que, assim, quer ver? Eu vou ler aqui só um pouquinho, né? Que esse monte, cadê? Deixa eu ver se eu me acho aqui. Ele tem a seus pés uma vasta área plana. E por si só explica uma aglomeração de pessoas prestando atenção ao discurso. E tinha uma acústica excelente. Então Jesus era tão sábio, que até aquele local que ele optou foi para dar aquela acústica mesmo, né? Aquela coisa tipo mega show, né? Então eu achei isso bem interessante, porque não foi qualquer monte, entende? Isso. Eu também achei interessante, ó, tá bem aqui no finalzinho, como naquele lugar, onde eu botei no bate-papo aí, como naquele lugar o Monte das Beatitudes tem uma vasta planície aos seus pés e também ótimas condições acústicas para que alguém seja ouvido por muitas pessoas ao longe. Gente, vocês viram aquele vídeo que eu botei a Fátima falou que viu. Gente, eu adoro os bastidores, né? A Boa Nova, quanto os bastidores lá que o irmão X, que é Humberto de Campos, ele teve a oportunidade de ver como se fosse numa tela assim, tipo no cinema, o que aconteceu ali nos bastidores, e aí ele fez o vídeo. E aí, o começo dessa parte, né, do Boa Nova, ele, Levi, né, Mateus, falando para Jesus, ainda estava cheio de, né, poxa, fiz uma coisa boa, vieram aqui 3 aleijados, e eu falei, o que vocês podem oferecer, né, para Jesus? Aí eles saíram tristes, mas realmente eles não tinham nada a oferecer. E aí Jesus vai e dá aquele ensinamento que eles ficam, né, assim, caramba, o que eu fiz? E aí que Jesus vai pregar, vai até o monte por causa disso. E ali tá várias pessoas necessitadas, as pessoas que Mateus tinha praticamente expulsado de lá da casinha. E aí Jesus fala tudo aquilo que bem-aventurados são os aflitos, são os que choram, são isso, são aquilo. E o mais bonito é que no final dessa parte do Boa Nova é que no dia seguinte o Mateus vai atrás, né, daquelas pessoas que magoou, assim, por assim dizer, e a conforta
e ajuda. E aí Jesus ainda complementa, né? Bem-aventurados também aqueles que, acho que acolhem, né? Eu não lembro direito. Tem que abrir aqui. Deixa eu ver se está aberto aqui no meu computador. No finalzinho. Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos aqueles que compreendem a palavra de Deus, né? Ele compreendeu a palavra de Deus e ele estava aplicando. E aí ele também era um bem-aventurado. Eu achei muito lindo. Porque eu acho que exprime todo esse sentimento, né, do bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É a pessoa feliz, né? Então, acho que é a pessoa, tipo assim, alegre, feliz por estar cumprindo, né? Acho que os desígnios, né, desígnios do Pai, né, do Mestre Jesus. Então, eu acho que é a verdadeira felicidade, né? Quando a gente sente que está no caminho, né? Que está fazendo o que ele pede ao longo desse sermão, né? Tanto que até no final ele fala, né? Alegrai-vos e regozijai-vos, entendeu? Tipo, é um sentimento de felicidade, né? Acho que Levi, né? Que você falou, Su, ele quis, acho que sintetizar isso nessa passagem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Do onde? Vamos para o quando. Bom, quando Jesus educou, ensinou, deu como exemplo, né? Foram 3 anos, né? Foram durante 3 anos, não foi isso? Que a gente até fez no estudo anterior. Então, é mais ou menos ali. Tu viu ali, Lívia, qual é o ano certinho? Eu botei provavelmente 30 depois de Cristo. Foi entre Isso. 30 e 33, mais ou menos isso. Eu também acho. Lembra uma vez? Opa, vai, Adriana, pode. Não, eu estava lendo também que esse quando ele tem uma outra vertente, né? Aquele povo estava sofrendo muito, estava muito oprimido, era muita miséria. Então, quando que trouxe, então assim, porque Jesus ele trouxe essa é como se fosse uma dádiva, né? Tipo, assim, muita alegria no momento do quando, né? Que o povo estava muito sofrido, com muita miséria, muito oprimido mesmo. E aí é como se fosse aquele bálsamo, né, de alívio lá para as suas dores, né? É como se aquele povo lá naquela época tivesse é como se fosse uma dádiva mesmo, né? Aquele bálsamo, aquela fé, né? Eu achei isso muito bacana, porque eu não tinha noção que aquela época esse povo lá que Jesus fala estava sofrendo tanto, era tão oprimido, tão pobre, né? Perfeito. Posso falar? Eu Sim. quero voltar no onde rapidinho, porque assim, em algum momento eu comentei a respeito dessa passagem, e aí falei no finalzinho a respeito da maldição, né? Que Jesus depois falou da forma que ele falou simplesmente aquilo que ele estava que era natural para aquele momento que as pessoas não estavam ouvindo os seus ensinamentos, né? E aí, em relação ao onde, pela leitura que eu faço da Bíblia, né, no caso, essa planície era como se fosse um triângulo invertido, de Cafarnaum, Betsaide e depois eu lembro outro, como se fosse um triângulo invertido, que ele circulava por essas regiões, né? E ele trazendo os ensinamentos e as pessoas não ouviam. Então, por isso, naquele momento, acho que 2 semanas atrás,
eu comentei sobre isso, porque ele, quando fala de Tiro e Sidom, ele fala justamente porque aqueles outros povos, né, aqueles outros grupos, eles tinham lá as suas dificuldades e as suas dores, porém, eles estavam buscando refrigério, que aquelas pessoas que estavam em Cafarnaum convivendo com ele, estavam ali convivendo e não conseguiam muitas das vezes escutar a voz do seu Senhor, né, a voz do Mestre. Então, eu só queria colocar essa informação também, tá? Muito bom. Fala, Ju, que eu te interrompi naquela hora, desculpa. Não, era que eu lembrei que a gente teve um estudo, a gente nem estava gravando ainda, a gente nem tinha começado a gravar, acho que era ainda quando a gente se encontrava presencialmente, que a gente teve assim, essa divergência de datas, lembram? De Jesus, que ele tinha, de repente, morrido com 37, não com 33, né? Por conta da contagem dos anos. Era só para lembrei disso, que a gente teve essa discussão, a gente ficou um tempão falando sobre isso, né? Por conta dessa contagem. Era isso que me veio à mente. É por isso que eu não, é por isso que quando eu escrevo aqui nas minhas anotações, eu não boto o ano exatamente, porque ainda tem uma margem de erro, né? Porque tem, né? Lívia e até hoje eu não entendi direito a contagem, mas eu tento, né? 2 pontos para mais ou para menos. Exatamente, tem a margem de erro. Mas o mais importante é a mensagem, né, gente? Vocês querem falar mais alguma coisa ou a gente já vai para o como? Acho que sim, pode ir para o como, né? Porque onde já foi, onde foi, quando também, não tem muito o que falar, né? Eu fiz o meu como, mas eu ainda quero mexer nele, mas... Tá incompleto. É incompleto, então eu não sei, mas eu vou ler aqui. Essa garota! Sério, gente. Deixa eu botar aqui para vocês irem acompanhando. Peraí. O exterior só foi até o... só faltou o último pedacinho. Peraí, deixa eu copiar aqui. Vou ler. As bem-aventuranças estão relacionadas à reforma íntima. Jesus nos ensinou, com o seu exemplo, a abandonar o reino nominal para atingir o reino espiritual. Para Jesus, pobres de espírito não são os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. O choro com valor é aquele que evoca um arrependimento sincero ante o erro cometido. Ser manso não significa ser covarde, mas aceitar a vontade de Deus. E como diz no Evangelho, Sede Perfeitos, capítulo 17, o homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e aceita sem murmurar. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços empregam para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que a na véspera. Você pode encher suas vidas de bens, de coisas materiais, mas se você não teve esforço pessoal para conseguir, não dá valor. Nós não conseguimos aproveitar o que não tem esforço pessoal. O exterior pode ser maquiado, o interior não. Deus está atento às intenções do comportamento e não o comportamento em si, porque a gente ainda é muito reativo, né? Muito instintivo. Então, por isso que eu quis botar isso daqui, que Deus não está atento às intenções e não o comportamento em si. E quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que praticar o certo. Lívia, teu como, quero ver. Ai, meu Deus. O seu ficou muito bom. Vamos lá. Jesus apresenta nas Bem-aventuranças um texto contemporâneo da jornada do Espírito, através de suas inúmeras reencarnações rumo à perfeição.
através dessas principais ações que vão desde o reconhecimento da espiritualização do ser humano, passando por diversos níveis evolutivos, como sua inquietação para uma melhora, permeando caminhos do autoconhecimento e do auxílio ao próximo, se apegando e desenvolvendo ao longo de sua vivência uma personalidade tanto justa quanto misericordiosa aos olhos do Mestre, que demonstra o quanto este sermão é um manual para o nosso progresso evolutivo. Botei assim. Muito bom. Muito bom, viu? Quem mais quer? Fátima fez como? Não? Alguém mais fez como? Eu fiz como, mas eu fiz lá um como assim, tipo, como que foi lá naquela época, né? Porque eu tenho essa mania, tá? Eu fico me projetando lá para aquela época. Dá assim. Então, eu vi algo aqui que eu achei muito interessante, muito bonito. Peraí, olha só. No final do sermão, as multidões ficaram maravilhadas, mas isto não foi somente pelo conteúdo, mas por causa da clareza, força e autoridade com as quais Jesus ele ensinava. Naquela época, tinha uma cultura que se concentrava mais no ouvido do que no olho, porque livro era caríssimo. Livro era algo assim raro. Livro só era lido dentro dos templos. Então, não era todo mundo lá que podia ter livros, né? Então, eles tinham que se concentrar muito no que eles ouviam. E aí, porque Jesus, né? Maravilhoso. Ele criou esse sermão, ele foi projetado como um dispositivo auricular para meditação, fácil de memorizar. Então, até a escolha das palavras teve um porquê, para que quem ouvisse fosse fácil você tipo, compreender e memorizar, entendeu? Porque era assim que eles não tinham livros, assim, era coisa muito rara, livro. E aí isso é pra gente, tá? Isso aí já é pra gente. Ser discípulo é memorizar os ditos do mestre e modelar a sua própria vida. Então, não basta só a gente ficar ali, tipo, meio que decorando aquele sermão, né? A gente tem que interiorizar. E aí que é a nossa luta diária, né? Perfeito, a gente tem que praticar, né? Deus Ou foi... seja, Fala, Ou ali. seja, segundo a Adriana, as bem-aventuranças são mantras. Exatamente. Mas quando você lê, porque você não sente algo assim diferente? Bem-aventurados os não sei É o quê. uma coisa que te toca, né? Realmente, né? Exatamente. Eu achei isso Não lê assim corrido, né? Te toca. Eu acho que a gente se identifica ali naquelas palavras, né? A gente vai se identificando, vendo as nossas imperfeições para a gente poder fazer uma transformação em nós mesmos. Né? Bem-aventurados os aflitos, aí você já se coloca em aflito. E aí você já vai, né? O seu cérebro já vai falando para você que os aflitos serão o que mesmo, gente? Eu estou sem meu evangelho aqui. Bem-aventurados os aflitos, serão consolados? Serão como consolados. Vão ser consolados. Então, aí você já fala assim, ai meu Deus. Aí já vem também aquele sentimento. Quando eu estiver aflita, eu sei que eu vou ter essa consolação também, né? E por isso eu tenho que ser assim com o meu próximo. Alguma coisa nesse sentido assim. Acho que a gente se coloca aí nessas situações das bem-aventuranças. É tão perfeito, parece uma letra de música, né? Sabe a oração de São Francisco? Não faz lembrar? É outro mantra para mim. É outro mantra. É verdade. Lembra muito, é verdade, Ju. Verdade. Ai, gente, que coisa mais linda. Os comos de vocês. Eu não fiz o como, gente. Eu não fiz. Mas eu entendi tudo o que vocês falaram. E a Suzana ainda comentou que, de repente, tem que mudar no final.
tem que mudar nada, tá maravilhoso. Ficou meio A gente já se assim. enquadrou em tudo aí, Eu ó. também não entendi o que ela tem que mudar ali, mas tudo bem. Tem que encaixar alguma coisa assim. Eu achei que ficou bem completo. Você foi pegando as bem-aventuranças e foi colocando para nossa vida. Pegou uma e colocou, pegou a outra, como foi assim? Pareceu que foi dessa forma, assim, que você foi encaixando pra gente, assim. E aí, gente, o que mais que a gente pode falar do estudo de hoje? Porque Eu acho que, ó, a gente pode... Isso aí que a Adriana falou já é bom, cara. Isso aí da gente usar como mantra, isso já vai entrar no nosso cérebro e a gente vai começar a agir, tem que começar, né? A agir de forma diferenciada. Aos poucos, mas lembrando, porque quem não é visto não é lembrado. Então, vou botar isso aqui já numa coisa, numa parede, para quando acordar de manhã, já, pá, bem-aventurados, Aí, quando vier uma bem-aventurança atravessada assim, eu já lembro. Não, é isso aí. Mas é sério, se você ficar lembrando, na hora que acontecer aquela situação com você não vai ser pego de surpresa. O macete todo da vida é esse. Não ser reativo como? Estando preparado. fazer declarações, né? Vamos fazer declarações das bem-aventuranças. Então, gente, eu não sei o que vocês mais querem dizer. Eu não sei se a gente faz a prece, não sei. O que vocês me digam. Bom, e semana que vem? É o texto todo? Mantém, né? O próximo Então assunto, né? Vamos falar então de semana que vem, então. Tá. Aí, semana que vem, missão dos discípulos. Capítulo 5, item 13, não, versículo 13 até o 16, né? Aí a gente faz as palavras, né, os significados. Fechado. Fechado. Então tá, então. Então tá bom. Se ninguém mais quiser falar. É a missão dos discípulos, né? Isso. Missão dos discípulos, o quê? Capítulo 5, versículo de 13 a 16. Missão dos espíritos, dos Esse é discípulos. pequenininho. Mas vai render. Vai render. Só pela primeira frase que eu já vi. Vai ser daquele jeito. Então, se vocês não quiserem mais falar nada, a gente pode fazer a prece. O que vocês Vocês que sabem. Sim? Acho que concluiu, Lília. né? Acho que já concluiu. É porque o que acontece? A gente está no capítulo 5, mas a gente veio, né, do 1, né? Tem muitas palavras que a gente já estudou em outros, né? Então, aí a gente já fica meio que sem falar muita coisa, porque muita coisa a gente já falou antes, né? Sim. Nos estudos Fechou, anteriores. bem fechadinho. Mas é bom estar relembrando, porque a gente esquece fácil também, né? A gente tem que lembrar, a gente fica aí, ó, viajando. Ju, faz a prece, então. Faço. Vamos lá? Vamos nos concentrar, vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos conectar com Jesus, com os nossos mentores. E assim, Jesus, encerramos hoje mais um estudo do Teu Evangelho, Mestre. Que nós possamos trazer para as nossas vidas esses ensinamentos tão valiosos, que nós possamos a cada dia, a cada amanhecer, agradecer pelo dom da vida, agradecer por todos os ensinamentos, as vicissitudes que passamos, Senhor, e nos ajude, Senhor, a passar por todas elas sem murmurar, trabalhar fortemente para que a gente possa modificar as nossas atitudes para se merecer, Senhor, a felicidade. Que nós possamos ter uma noite abençoada, uma semana tranquila, com muita saúde, na Tua presença, Mestre Divino. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos tirar foto? Eu trouxe o meu livro, meu Deus. Ah, não, tá aqui.
E Eu fiquei pensando, gente, vocês, O tempo todo ele aqui. É porque tá uma montanha de livro. a gente conseguir fazer lá uma viagem lá para todos esses lugares, lá para ver todos esses montes. Ótimo. Vamos pensar nisso um dia? Vamos, Eu vamos topo. manifestar, vamos manifestar. 1, 2, 3 e... Quem tá sem livro, faz um coração, por favor. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Gente, um Gente, beijo. preciso ir. Beijo, beijo. Tchau.